Peraí. Está iniciando. Aí. Fiquei tenso agora. Fiquei até com calor. Está aí, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Algumas pessoas têm me mandado a mensagem que não estão conseguindo entrar. Não, aqui tem gente entrando toda hora aqui na sala, cada hora que eu atualizo, vem. Olha, pessoal, boa tarde, eu sou o Ricardo Ribeiro, falando ao vivo aqui de Lisboa. Nós tentamos conectar no horário agora, mas deu um bug aí, não sei o que aconteceu, coisas da internet, o tráfego está super congestionado, com muita gente em casa. E olha, hoje nós vamos iniciar a nossa série de webinars, com informações de qualidade sobre morar em Portugal. Tudo que envolve a mudança para Portugal, vocês vão ver aqui no Portugal Online. E hoje a nossa primeira convidada do nosso primeiro webinar é a advogada Cássia Schaefer, que é da empresa Eurocidadanias. Ela mora em Lisboa, ela mora na Europa desde 2015, né? Há um ano já aqui em Portugal, pertinho de Lisboa. Ela é especializada em nacionalidade portuguesa, italiana, espanhola, polonesa e alemã. Doutora Cássia Schaefer, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela participação, pelo seu tempo na participação aqui no webinar do Portugal Online Oficial. Obrigado. Oi, Ricardo. Oi, pessoal. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar falando com você. É um profissional sério e respeitado, que traz informações de extrema importância para quem quer viver em Portugal, nesse país nosso, né? Obrigada. Não, legal. E hoje, Portugal, assim, pelo menos aqui em Lisboa, onde eu moro, em Telheiras, o céu maravilhoso, azul, olha, coloquei até esse fundo aqui em homenagem ao céu aqui de Lisboa, Portugal. Bom, doutora, é o seguinte, como a gente já atrasou alguns minutinhos, vamos lá ao que interessa, e como diz o velho ditado, vamos começar do começo, né? Então vamos lá. O que é a nacionalidade portuguesa? Então, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, inclusive, as formas de você obter, né? Uhum. A nacionalidade nada mais é de um vínculo jurídico entre a pessoa e o Estado, né? Okay. A cidadania, que as pessoas confundem, ela é praticamente o sinônimo de nacionalidade. A única coisa que muda é que, com a nacionalidade, ela inclui direitos políticos, de votar e ser votado, né? Uhum. Então, vamos lá, a nacionalidade ela é um bem, ela é uma conquista, e ela pode acontecer de duas formas, né? Ou direito pelo solo, ou direito pelo sangue. Então, por exemplo, quem nasce no Brasil adquire essa nacionalidade por ter nascido em solo brasileiro, né? Cada país tem a sua lei de nacionalidade, né? Uhum. Aí vamos supor, minha mãe nasceu em Portugal. Eu adquiro a nacionalidade por ter um ascendente que nasceu em Portugal, mas essa nacionalidade não é pelo solo, é pelo sangue, né? Pela minha mãe ser portuguesa. Então, basicamente, são essas as formas de adquirir a nacionalidade, e tem outras também, né? Eu sou casada com um cidadão português. Eu posso adquirir essa nacionalidade pelo casamento. Ou eu tenho um visto em Portugal, eu já tenho esse visto, eu mantive esse visto durante 5 anos, eu posso estar também obtendo essa nacionalidade. Então, basicamente é isso. Não sei se ficou claro, mas são essas formas, né, de estar obtendo essa nacionalidade. Não estou te ouvindo, Ricardo. E agora? Positivo. Melhorou agora. Estamos todos nervosos. Me diga uma coisa, estamos nervosos, porque é um assunto sério, e como é a estreia do webinar, isso porque eu faço live, você conhece, lá no Brasil, no Dakar, desde 3 anos já, mais de 3.000 lives. Não, mas faz parte, faz parte. Bom, mas uma outra coisa, qual é a vantagem
de eu ter uma nacionalidade portuguesa, ou italiana, ou espanhola, ou alemã? Quais são? Olha, são muitas as vantagens. Eu vou citar algumas. Por exemplo, você consegue residir, trabalhar, estudar. Não só, vamos supor que você adquiriu a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de visto, para o pessoal entender a diferença. Né? Com a nacionalidade, você pode viver, trabalhar, estudar legalmente em qualquer um dos 27 países da comunidade europeia. Não necessariamente, olha, eu tenho a cidadania portuguesa, eu tenho que morar em Portugal. Não, eu posso morar na Alemanha, posso morar na Itália, posso morar na França, em diversos locais. A gente pode estar... Fora isso, o que a gente pode citar também? Para quem não tem esse desejo de mudar, né, de sair do Brasil, né, a nacionalidade, ela pode facilitar também na entrada em alguns países, né? Hoje, para a gente entrar nos Estados Unidos, a gente precisa ter o visto para entrar nos Estados Unidos, tem que ir até o consulado, se submeter a uma série de regras. Você, quando tem uma nacionalidade europeia, você passa a não precisar mais desse visto, você simplesmente emite uma autorização pela internet, que chama ESTA, que custa aproximadamente $18, salvo engano, e você recebe no seu e-mail uma autorização em 24, 48 horas, e você pode ir para os Estados Unidos só com esse papel, que é válido durante 2 anos, depois você só renova, né? Outra coisa, que eu estou te falando isso, inclusive, por base no que os clientes perguntam para a gente, né, de vantagem. Nem sempre a pessoa quer vir morar na Europa. Outra vantagem é que, assim, com a nacionalidade, você pode obter o passaporte europeu. Às vezes as pessoas me ligam e falam, olha, Cássia, eu quero o passaporte. Não, o passaporte é um mero documento de viagem, né? Você só adquire, por exemplo, um passaporte português quando você tem a nacionalidade portuguesa, né? Quando você obteve essa nacionalidade através de um processo, né? Por ter ou um ascendente português, ou que seja pai, mãe, neto, avós, bisavós, ou por tempo de residência, de todas aquelas formas que a gente falou no começo. Aí sim, num segundo momento, após a nacionalidade, você vai poder tirar, no caso de Portugal, o cartão do cidadão e o passaporte. E aí, qual que é a vantagem de ter um passaporte português, né? Você está vindo do Brasil para cá. A fila de imigração é completamente diferente, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? A fila de imigração dos brasileiros é imensa. 1 hora e meia, no mínimo, na fila da imigração, toda vez que... Exatamente. Como português, você não vai demorar mais do que 5 minutos, porque além de ter já o passaporte com um selinho digital, né? Então, é muito mais rápido, muito mais tranquilo, não tem todas aquelas perguntas que normalmente as pessoas ficam nervosas, né? Principalmente aqui em Portugal, né? Mas basicamente é isso, são várias vantagens, né? Imagina você ter um filho, quer fazer uma universidade, a gente sabe o quanto custa uma faculdade no Brasil, aqui na Europa é bem mais barato. Então, o que eu procuro fazer, né? Conversar com o meu cliente, ver a real necessidade dele, para estar podendo orientar quais são todas essas vantagens, essas possibilidades, quando você se torna um nacional europeu, um português, um italiano, um alemão, enfim. Agora, Cássia Schaefer, me diga uma coisa também. Eu tenho aqui algumas perguntas de pessoas já fazendo perguntas. Nós temos, nesse primeiro webinar, 119 pessoas registradas. Eu achei que foi um número muito interessante, muito importante. Isso mostra como tem gente interessada neste assunto de nacionalidade. E eu acho que, assim, desde quando nós nos mudamos para Portugal, estamos completando 2 anos agora, no mês de maio, morando aqui em Lisboa, eu, a Cláudia, a Maria Eduarda, nossa filha, e o Miguel Tobias e a Mel, que são os nossos dois pets, os nossos 2 cachorros.
E toda vez quando a gente começa uma conversa com alguém sobre Portugal, e muita gente toca no assunto nacionalidade, a primeira pergunta que me fazem é o seguinte: quem pode e por onde começa todo esse processo? Por exemplo, eu não sei a árvore da minha família, eu não tenho documentos, eu não tenho histórico. Por onde... Então, vamos lá. Então, o que eu indico, né? A primeira coisa, né? Você está na busca dessa nacionalidade, por que motivo? Porque você tem um ascendente europeu, aí é importante conversar com a família, né? Conversar com pai, mãe, avós, olha, de onde vem a nossa família, né? Qual que é a origem, né? Eu não me preocupo muito com documento nesse momento, viu, Ricardo? Porque, assim, o documento nós encontramos, né? É importante a pessoa saber a sua origem em primeiro plano, né? Olha, eu tenho... O meu avô é português, né? Então, vamos para o segundo passo. Seu avô é português. Onde seu avô nasceu? Onde ele viveu? Ah, eu não sei absolutamente nada, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Eu sei que ele veio de Portugal, né? A gente encontrar esse documento é difícil só com essas informações. Mas tem o lado bom da história, né? As nossas certidões brasileiras dizem muita coisa. Então, realmente, a gente pede para que o cliente emita alguns documentos, ou nós fazemos essa emissão, né? Até a gente chegar no português. Muitas vezes, com sorte, por exemplo, eu só tenho o óbito do meu avô, né? Eu chego no casamento, através de uma pesquisa, depois eu chego... nessa informação do casamento, muitas vezes vem, olha, meu avô é da Ilha da Madeira, de Funchal. Ótimo, eu já sei onde procurar esse documento. E se eu não tenho essas informações, Ricardo, é importante dizer que hoje a Eurocidadanias, eu considero que a gente tem o melhor time de pesquisadores da Europa e do Brasil, tá? Uma série de certidões de nascimento portuguesas nós encontramos só com a menção da pessoa ter nascido em Portugal. Então, isso é extremamente importante, e eu falo para as pessoas não desanimarem, né? Porque hoje a gente tem mecanismos de reconstruir a história familiar da pessoa inteira, né? Seja no Brasil, até um fato interessante, esses dias a gente fez um processo de netos, né? E a pessoa tinha tudo, né? Nós encontramos, fizemos buscas da certidão do avô português, encontramos, fizemos busca do nascimento no caso era a mãe dela, né? A filha do português também encontramos. Chegou na certidão da requerente, né, de nascimento, ela não sabia onde tinha nascido e não mencionava em nenhuma certidão para nos ajudar. E nós procedemos a essa busca da certidão de nascimento da requerente, quer dizer, a requerente é a pessoa que está viva, é a que está pedindo a nacionalidade. Fizemos essa busca durante 4 meses, foi a certidão mais difícil do processo, mas nós localizamos e, através disso, viabilizamos o processo de nacionalidade. Então, essa busca, essa conversa é importante, isso eu gosto de ter com os meus clientes. Ou outra hipótese também, Ricardo, você está com um visto de empreendedor, salvo engano, aqui em Portugal, né? Se você mantiver esse visto durante 5 anos, após 5 anos, você vai poder pedir a nacionalidade por tempo de residência. Então, você também vai ser um nacional português. Então, isso é para que as pessoas não desanimem, né? Olha, eu não tenho nenhum ascendente europeu, né? Nem por parte de mãe, nem... Existem outras formas de você conseguir a nacionalidade, né? Através de um visto, né? Ou mesmo de um investimento. Você fala, olha, Cássia, mas eu não quero ir morar em Portugal de novo, né? Mas eu quero fazer um planejamento futuro para minha família. Se eu estiver me estendendo muito, você vê que eu adoro o tema, né, Ricardo? Então, a gente vai falando. Né? Então, deixa eu aproveitar, deixa aí, então, um pouquinho, que é o seguinte.
Eu estou com várias perguntas, dezenas de pessoas na sala assistindo este nosso primeiro webinar do Portugal Online. Para quem chegou agora, para quem entrou, estou falando ao vivo com a advogada Cássia Schaefer. Ela é da Eurocidadanias, nossa amiga também, brasileira, 5 anos aqui de Europa. E olha, chegou uma pergunta aqui da Mariana Franceschinelli. Eu acho que é isso, né, Mariana, que se pronuncia. Eu sou louca para tirar o de Portugal, imagino a nacionalidade. Mas a pessoa mais próxima é meu bisavô paterno. Isso dá algum direito? Pergunta dela. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para Mariana, né? O neto do português está vivo, né? Se ela é bisneta de português, ou o pai ou a mãe dela vai ser neto de português, certo? Ok. Então, vamos supor que seja a mãe dela. Minha mãe é neta de portuguesa e está viva. Ok, temos processo. Primeiro, nós devemos tirar a cidadania da mãe dela, através de um processo de netos. Assim que concluído, a gente pode tirar a dela, como bisneta. O bisneto só não é possível, para que as pessoas entendam, quando a gente tem quebra de 2 gerações. Tá? Vamos supor, o filho do português e o neto do português é falecido. Hoje não é possível essa nacionalidade por ter o ascendente europeu, né? Não chega, não pode ter a quebra, a interrupção. A única quebra que pode ter é do filho do português ter falecido, mas o neto teria que estar vivo para a gente viabilizar essa cidadania dela como bisneta, ok? Ok. Olha, tem outra aqui também do Sérgio Braga. O Sérgio Braga, até quantas gerações se tem direito em Portugal e na Alemanha? Pergunta do Sérgio Braga. Então, a gente segue a lei de nacionalidade de cada país, né? Depois, se você quiser montar uma live sobre cidadania alemã, eu vou ter um prazer enorme, que assim, são diversos critérios que tem que ser analisado na lei alemã. A data de imigração, se esse alemão não perdeu essa cidadania, né? Quem são os filhos, né? Se é uma árvore genealógica extremamente masculina ou se tem mulheres, a gente precisa analisar sempre uma série de fatores. Em Portugal, é assim, via de regra, o que não pode ter essa interrupção, né? Não pode ter 2 pessoas falecidas, conforme eu expliquei. O número, eu tirei uma cidadania por um neto, aí o filho vai ter direito, o seu filho vai ter direito, talvez exemplificando, né? A minha mãe é neta de português, eu tiro da minha mãe, depois eu tiro a minha, aí depois eu vou tirar da minha filha, aí o filho da minha filha também vai ter direito, isso não morre nunca se não houver essa quebra. Hoje, o nosso único problema na cidadania portuguesa é se tiver essa interrupção de 2 gerações, né, o filho e o neto do português for falecido, aí realmente a gente não consegue obter essa nacionalidade. Ótimo. E olha, temos outra pergunta aqui do Carlos Rolim. Bom dia. Há alguma facilidade na obtenção da cidadania portuguesa para quem tem um imóvel próprio em Portugal? Isso tem alguma influência, doutor? Precisa ver de que, se ele aplicou, se ele não tem uma ascendência, precisa ver se ele aplicou para o Golden Visa, né, que seria um mecanismo através do imóvel que possibilitaria a nacionalidade portuguesa. Precisa ver também se o valor se encaixa, se ele for neto de português, dependendo do tempo que ele tiver esse imóvel em Portugal, isso contribui para os laços de ligação efetiva, se ele tiver esse imóvel há 3 anos. Então, precisa entender um pouquinho mais. O simples fato de ter um imóvel em Portugal, se ele não residir nesse imóvel, não diz nada, né? Agora,
Se é uma pessoa que está com visto, está residindo em Portugal, sem dúvida contribui. Ok, e aí temos também aqui uma pergunta. Tenho a nacionalidade polaca e passaporte. O visto para os Estados Unidos também é dessa forma? Provavelmente sim. Eu só preciso verificar, só preciso confirmar se existe esse acordo da Polônia com os Estados Unidos, mas eu acredito que sim. Dá uma entrada, essa pessoa eu acho que pode ter essa informação mais detalhada no site do próprio ESTA, né, que tem tudo explicadinho aos países da União Europeia que se aplica essa permissão de entrada, né, é esta mesmo, ESTA. Ok, e o Paulo Cruz pergunta o seguinte, o Golden Visa, qual a diferença do investimento de 350 e 500 mil euros? Então, vamos lá, é uma boa pergunta essa. Eu nunca consegui viabilizar um visto, um Golden Visa de 350 mil euros na compra de um imóvel, tá? Eu já fiz, porque são algumas regiões, mas na prática, assim, é bem difícil a gente localizar isso. Eu já fiz um Golden Visa por 400 mil euros na região de Évora. Então, cada região precisa estar bem atento à lei para ver se a localização, enfim, do imóvel, né, existe alguma brecha que o valor seja mais baixo. Agora, o que é muito interessante, né? O que nós costumamos fazer bastante é a pessoa, através do Golden Visa, não necessariamente ela precisa comprar um imóvel, ela também pode fazer um investimento num fundo. Então, eu tenho bastante cliente que me procura, né? São investidores. Olha, Cássia, eu quero fazer o Golden Visa, né? E eu quero investir em Portugal. Então, se você colocar hoje 350 mil euros num fundo e manter esse investimento por 5 anos, ao final de 5 anos, a gente também pode requerer a cidadania. Isso é muito interessante, por quê? Porque o fundo te dá uma rentabilidade, né, anual. Então, o ano passado, por exemplo, a gente teve fundo que deu 9% de rentabilidade. 9%? Então, 9%. Varia normalmente de 5%, né? Mas já era um fundo mais antigo, e aí a gente tem especialistas nessa área para estar conversando com o cliente. Então, muita gente também quer diversificar o investimento, né? Não quer que fique só no Brasil, né? Enfim. E na Europa, a gente sabe, a moeda é forte, né? Tirando essa parte de oscilação, que hoje está absurdo, né? Do euro, mas assim, é uma moeda extremamente forte. Se você puder ter essa rentabilidade, melhor ainda, né? Então, depende muito do que a pessoa quer, né? Às vezes meus clientes me perguntam, Cássia, eu quero um imóvel, mas não quero ter despesa. Ou, não, eu não quero um imóvel, não é esse momento, mas eu quero fazer o Golden Visa. Então, investir num fundo é uma possibilidade, além de ser bem mais barato do que 500, ser 350, né? Você ainda pode capitalizar com isso, que é uma vantagem que Portugal nos traz. Então, agora sim. Então, quero dizer que eu não preciso simplesmente comprar um imóvel de 500 mil ou 350 para ser remodelado, né? Para ser reformado. Eu posso colocar esse dinheiro num fundo para tentar conseguir pleitear o Golden Visa, é isso? Né, são coisas diferentes, né? Primeiro você faz o investimento, vamos supor, eu tenho um cliente também que já tem a nacionalidade e quer investir em Portugal, ele também pode fazer o investimento dele num fundo. Agora, você consegue fazer as duas coisas, né? Primeiro você faz o investimento, depois você aplica para o Golden Visa, né? Que aí, se quiser, a gente explica um pouquinho, né? O que é o Golden Visa. Né? A gente precisa manter esse investimento durante 5 anos, para quê? Para você poder ter a possibilidade da nacionalidade futuramente. Mas a partir do momento que você aplica também para o Golden Visa, né, você vai ter uma residência em Portugal.
Você pode ou não. A lei diz que você tem que permanecer no primeiro ano 7 dias, na segunda renovação, que é no final de 5 anos, você precisa também permanecer por períodos de 7 dias. Então, no final de 5 anos, a exigência que Portugal faz é você estar aqui 32 dias. Ok, e olha, depois eu quero contar uma história sobre avó, que eu vi aqui uma pergunta do Davi Bessa, e ele diz o seguinte: sou bisneto de portuguesa, entramos com o processo, mas a minha avó faleceu no meio do processo. É possível retomar o trâmite quando a pessoa falece no meio desse processo? Minha mãe está viva, que seria a próxima descendente. Foi o que ele colocou aqui. Se o pedido de nacionalidade da neta do português foi antes do falecimento, eu não vejo problema algum. Esse processo vai ser concluído, né? A neta do português vai obter a nacionalidade e depois vai ser passada para a mãe. Uhum. Olha só, por que eu falei dessa história de avó, né, Cássia? A gente recebe aqui no Portugal Online muitos e-mails, mensagens através do Facebook, do LinkedIn, do blog, do canal no YouTube e tudo mais, do Instagram. E quando começou toda essa polêmica do coronavírus, olha como são as coisas. Uma senhora entrou em contato com a gente, falando: olha, a minha avó já tem 96 anos e a gente queria entrar com a nacionalidade. Ela preocupada com a idade da avó. A pergunta que eu te faço é, depois que se a avó dela, por exemplo, tivesse falecido, seria... Todos teriam perdido o direito. Todos teriam perdido? Todos teriam perdido o direito. Esse ponto, Ricardo, que você está tocando, é importantíssimo. Quando a gente conversa com o cliente, faz a pergunta: o neto do português está vivo? Sim, está. Ah, mas tem 94 anos. Esse é um processo urgente, a gente precisa entrar com esse processo o mais rápido possível. E as pessoas precisam entender que se a gente não entra com esse processo e esse neto do português vem a falecer, todos perderam o direito. Né? O bisneto, o trineto, todos perderam o direito, não há mais o que fazer. Então, essa pessoa de 94 anos, o que eu sugiro? Entrar com esse processo, né? Pedir urgência nesse processo, né? Mostrar para o governo português que realmente existe essa preocupação dessa pessoa falecer, até pela idade, né? A gente sabe que 94 anos dificilmente, né, as pessoas chegam a 94 anos, então, aí eu acho que a assessoria, Ricardo, é muito legal, né, para poder dizer essas coisas para a pessoa, né, que existe alguns mecanismos, né, para que a gente faça que esse processo também ande mais rápido, né, não são, obviamente, em todos e não são em todos os casos, mas nesse que você está me dizendo, pelo simples fato da pessoa ter 94 anos, já se torna uma situação urgente, porque o governo português sabe que se essa pessoa falecer, todos da família perderam o direito. Ah, é? Não sabia dessa informação, mas Quando isso chega para mim, para tudo. Depois a gente conversa do resto. Primeira coisa, vamos tirar a nacionalidade desse neto do português. Essa pessoa que tem 94 anos, né? Isso se for neto, porque se for filho e ela falecer, ainda existe a possibilidade do neto. Isso que tem que ficar bem claro, né? Se o filho do português, por exemplo, tem 94 anos, e se ele vem a falecer, o neto ainda teria o direito dessa cidadania, porque houve a quebra de uma geração só, né? Agora, se o neto do português, o filho do português já é falecido, tá? A neta do português tem 94 anos, é uma situação urgente, a gente tem que pedir essa nacionalidade o mais rápido possível, porque se essa neta do português falecer, todos da família perdem o direito.
Nossa, e aí até falando em avó, bisavó e tudo mais, eu me lembro de uma história que você contou de uma avó, se não me engano, não me lembro se era de Brasília ou se era de Goiás. Goiânia! Que ela resolveu presentear todos os netos com nacionalidade, com o processo de nacionalidade. Por quê? Não só os netos, Ricardo, ela presenteou todos os filhos e netos com a nacionalidade. Se você for pensar, Ricardo, assim, a nacionalidade, ela é um investimento. Ela é um investimento. A gente, com todo esse processo de crise que o Brasil vem sofrendo, eu me lembro que na época das eleições presidenciais, meu telefone não parava, né? As pessoas queriam porque queriam a nacionalidade, enfim, seja qual for, mas por quê? Porque o país estava em crise. O que as pessoas querem é ter um plano 2, uma carta na manga. Ninguém sabe se vai usar um dia, né? Mas quer ter isso, né? Então, às vezes eu até comento com meus clientes, poxa vida, né? Às vezes a gente compra tanta coisa, né? Algumas coisas que não são tão importantes, né? Por que não fazer investimento numa cidadania? No caso dessa avó, o que ela fez, né? Na realidade, ela já tem filho que está nos Estados Unidos estudando, por um processo extremamente complicado, que ela gastou muito dinheiro para manter o filho lá, e normalmente o que a gente sente, as pessoas que saem do Brasil, a grande, não desmerecendo o nosso país, pelo amor de Deus, Ricardo, adoro o nosso país, mas as pessoas não voltam, por quê? Porque, assim, você só aprende o que é qualidade de vida quando você mora na Europa e você sabe disso, né? Quando você tem, né? Exatamente, quando você tem. No Brasil, a gente não tem qualidade de vida, a gente vive com medo, a gente não tem segurança, a gente não tem o básico. E esse básico que a gente adquire aqui, se acostuma, é muito importante. Então, essa avó falou, olha, eu quero para os meus netos, porque se eles quiserem estudar fora, todos eles vão poder um dia. Se eles vão usar ou não, eu não sei, mas eu fiz a minha parte como avó, né? Ela tinha uma condição financeira para isso e ela realmente presenteou os filhos e os netos com a nacionalidade. Eu acho um presente fantástico. Eu acho que ela está mais do que certa, ela está fazendo um planejamento futuro, dando a opção, milhões de opções para esses netos, né? Sim, morar em países como França, Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, realmente é um belo investimento. Eu gostaria de ganhar um presente desse da minha avó, viu, Cássia? Quem sabe, depois de 5 anos em Portugal, a sua avó não te presenteia com o seu pedido de nacionalidade, Ricardo? Quem sabe? Olha só, a gente fez aquela pergunta do Davi, eu não sei se eu li de forma diferente aqui, mas, Davi, se eu não entendi bem, coloque aí nos comentários, porque é importante, né? Ele é daquela questão da avó que faleceu, aí, ele está tentando a cidadania da avó, filha de portuguesa. Ela faleceu no meio do caminho. Foi isso que você entendeu também? Tá, a avó dele é filha de português. Eu tive uma ideia. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail, porque é um assunto muito até específico demais. Eu coloquei, viu, Davi? O e-mail aqui, olha, coloquei aqui nos comentários. É mais fácil depois você mandar um e-mail explicando isso direitinho, direto para a doutora Cássia. Sim, mas via de regra, eu precisaria... A única pergunta que eu faria para ele é de que forma que ele deu a entrada nesse pedido de nacionalidade. Se foi através de uma assessoria, se foi através do consulado... Aí, Davi, você ouviu aí, né? Você está ouvindo a pergunta da advogada. Como você deu a entrada nesse processo? Mas vamos lá, tem mais perguntas aqui, doutora? Eu pedi para ele mandar um e-mail aqui. Aí o Paulo Cruz, ele está fazendo uma pergunta sobre visto. Vocês não trabalham tanto com visto, né?
Não é o nosso, assim, trabalhamos... Investimentos, Golden né? Nós trabalhamos, sim. O que nós não fazemos muito é a parte da imigração, é aquele cliente que não se planejou e veio para Portugal e está ilegal e quer se legalizar. E eu te respondo por que eu não faço isso. Porque hoje, o que acontece, Ricardo? Tem muita gente trabalhando com nacionalidade, mas eu acredito que poucos sabem fazer nacionalidade, tá? Então, assim, aquela pessoa que veio sem aquele planejamento, a internet já bombardeia ele de informações, né? Olha, você precisa fazer a manifestação de interesse. Então, quando os poucos processos que eu fiz nessa área, eu me arrependi, por quê? Porque a pessoa já vem com um discurso, ela acha que está certa, ela não quer fazer a coisa da forma correta, como está na lei, né? Ela ouve quem já veio, quem se legalizou, enfim. Mas toda essa parte de vistos, de investimento, obviamente nós fazemos, né? Quando existe um planejamento por parte do cliente, né? O ideal do visto é ser pedido no país de origem. Sim, né? Então, foi o meu caso, Eu tenho aqui... Houve um planejamento, né? Vamos montar essa documentação, vamos dar entrada, né? Esse visto sendo aprovado, né? Depois vamos solicitar o seu cartão de residente, a sua autorização de residência e assim por diante. Todo esse processo nós acompanhamos, sim, desde que tenha esse planejamento, seja um visto de estudante, um visto de empreendedor. O que o Paulo Cruz aqui, ele pergunta, o visto de residência para aposentado brasileiro, acho que ele está se referindo ao visto D7, que na verdade exato. Não é só para aposentados, mas ele diz, dá para transformar o visto de residência em nacionalidade? Que é aquilo que você falou depois disso. Assim, não é transformar. Isso. Né? Qualquer pessoa que... Porque, assim, o visto, ele te dá uma autorização de residência, né? E isso tem que ser renovado de tempos em tempos, né? É como eu falei lá atrás do investimento. Não basta você comprar um imóvel e fazer o Golden Visa, você precisa manter esse investimento, seja através de um fundo, seja através de um imóvel, seja através de um visto D7, de um visto D2, por 5 anos fazendo as devidas renovações. No final de 5 anos, isso não é automático, tá? Você aplica, né, para uma nacionalidade por tempo de residência. Aí é um processo normal, ele vai correr todos os trâmites normais, mas tendo essa comprovação, a chance é muito grande de você conseguir a nacionalidade. E aí, sim... às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a diferença de nacionalidade de visto, né? Então, vamos pegar o teu exemplo, Ricardo. Você tem um visto para residir em Portugal. Concorda comigo? Concordo. Você pode amanhã falar, olha, eu quero ir morar na Itália. Você pode ir para lá com esse teu visto que você tirou aqui em Portugal? Não. Então, ele é válido para Portugal. Para Portugal, exatamente. Então, isso é outra coisa que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? Então, você aplica para o visto, né? Mantenha esse visto durante 5 anos. Finalizou os 5 anos? Vamos aplicar para o processo de nacionalidade. Fim do processo de nacionalidade, aí sim você vai ser um nacional português. Exato. Com a nacionalidade, aí sim o Ricardo pode falar, agora eu vou morar no sul da França. Aí você pode realmente nada mal, né? Morar legalmente, trabalhar, você pode fazer como se nacional francês fosse. Pois é. E aí, olha, tem outra pergunta aqui, da Natália Cardoso, Cássia. Meu marido e filhos já têm nacionalidade portuguesa. Dei entrada na minha nacionalidade em junho do ano passado, 2019, via consulado em Lisboa. Mas até hoje não tive retorno. O processo é demorado mesmo? Olha... Normalmente, em processos de naturalização pelo casamento, a decisão nós temos em 1 ano, tá? Isso não significa que você vai receber a nacionalidade. Vale a pena essa pessoa mandar um e-mail, né? Só uma pergunta, ela falou que deu a entrada onde? No consulado
aqui em Lisboa. Não, ela deve ter dado entrada na Conservatória de Lisboa. Olha aí, Natália, a doutora está com uma dúvida aí na sua questão. Não, a gente não dá entrada no consulado de Lisboa, a gente dá entrada nas conservatórias, tá? E ela completou então, o que acontece? Vale a pena ela mandar um e-mail para a conservatória para pedir a senha do processo dela. Com essa senha, ela vai conseguir acompanhar a fase que está o processo dela. Né? O que acontece é assim, não que o processo tenha fases, tá? Mas vamos supor, eu tenho vários casos de nacionalidade pelo casamento que a gente vê que o processo já foi aprovado, só que está à espera de fazer o registro português, né? Aqui se fala registro, não é registro, não estou falando errado, né? Então, está à espera. E o que acontece? São tantos pedidos de nacionalidade que, muitas vezes, mesmo após o processo aprovado, ele vai para uma outra fila, que é essa fila para gerar o registro, né, de nascimento português, né? E isso pode demorar, olha, tranquilamente, de 6 meses a 1 ano. Tá demorado. São muitos pedidos, Ricardo. Olha aqui, ó, o João Antônio Ribeiro, embora o nosso foco não é tanto visto e sim nacionalidade, mas só para essa aqui eu acho que está fácil. Ele pergunta o seguinte: já foi respondido que essa diferença até dar a entrada num pedido de nacionalidade são 5 anos, mas se nesses 5 anos ele tem o direito de sair do país. Sim, eu, por exemplo, tenho... circular, no primeiro ano que eu estive aqui, nos primeiros 6 meses, eu acho que eu fui 5 para o Brasil, né? Eu fui 5 vezes para o Brasil e sem problema algum. Aliás, eu queria que vocês colocassem também aqui mais perguntas. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Aí a Maria Júlia Kifuri. Quando vocês falam nacionalidade, seria a mesma coisa que cidadania? Ai, essa pergunta. Essa pergunta é complexa. Exato, é a mesma coisa. São palavras que uma é sinônimo da outra, né? A única coisa que muda é que com a cidadania, né, você passa a ter alguns direitos como se nacional fosse. Então, eu, por exemplo, com a cidadania portuguesa, eu tenho, ou nacionalidade portuguesa, né, eu tenho direito ao voto, eu posso votar aqui em Portugal também, exercer meu direito de cidadão. Ok. Olha, e aí chegou uma da Laura Ribeiro de Jesus. Bom dia, meu interesse é como provar minha descendência portuguesa. Meu avô era português, mas não temos nenhuma documentação dele. Faz mais de 50 anos que ele morreu. Então, vamos lá. Ó. Primeiro que, assim, é a ascendência. É bom a gente entender isso, porque, assim, o que está acima, por exemplo, meus pais, meus avós, meus bisavós são meus ascendentes. Tudo que está abaixo de mim, por exemplo, minha filha, minha neta, são meus descendentes, tá? Então, é aquela história que a gente começou a falar lá no início, né? Tenha um português na família, vamos encontrar esse português, né? Vamos emitir alguns documentos, né? Começa emitindo, né? O que for mais fácil. Olha, minha mãe está viva, então, mãe, eu preciso emitir essa certidão de nascimento. Onde você nasceu? Ah, eu entreguei, o que a gente mais ouve, né? Eu entreguei a minha certidão quando eu casei. Ok, me dê seu nascimento. Se não tiver descrito no nascimento onde você nasceu, existem outros meios também. Não sei se as pessoas já ouviram falar em habilitação de casamento, que são os documentos que a gente apresenta no ato do casamento. Então, tudo isso, essas certidões, elas falam, Ricardo, né? É o que eu falo para os meus clientes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar, e depois a gente tem que viabilizar essa conversa através de documentos, né? Então, vale a pena investir um pouquinho,
sair emitindo esses documentos, né, de trás para frente, se for o caso. Primeiro o óbito, depois você vai ter informações do casamento, emite o casamento, você vai chegar no nascimento, chegando no nascimento, você já vai ver que vão aparecer outros nomes, você vai ter a filiação, provavelmente você vai ter os dados, se for do português, né, porque na certidão de nascimento vai constar filho de João e Maria, neto de José e Aparecida. E pode constar também, natural de Portugal. Ok. Doutora Cássia, mais uma pergunta do Marco Giordano. Qual é a vantagem de se entrar com um processo de nacionalidade, né, por Portugal e não pelo consulado no Brasil? Qual é a vantagem de fazer aqui do que lá no Brasil? Olha, na verdade, todos os processos do consulado, eles vêm para Portugal, tá? O consulado não emite cidadania nenhuma, né? Ele é só um veículo para estar mandando essa documentação aqui para Portugal, né? São as conservatórias que emitem essa cidadania. O que acontece, às vezes, quando muitas pessoas, olha, eu dei entrada, meu processo está parado, enfim, além de você não ter muita informação do teu processo, se o seu processo ele tem uma peculiaridade, é bem mais difícil resolver, né? Quando você, não é que eu acho que a melhor pergunta, consulado ou Portugal, não importa, é o entrar sozinho e estar com uma assessoria. Porque, às vezes, Ricardo, não necessariamente, eu não queria entrar nesse assunto, mas não necessariamente o filho do português e o neto têm direito absoluto sobre a cidadania, né? Sobre a cidadania portuguesa, né? Dependendo de como tiver essa documentação dele no Brasil, pode ser que o filho do português não tenha direito à cidadania, né? Esse é um tema que depois a gente pode conversar, é uma coisa um pouco mais extensa, mas não é regra. Então, nisso é importante você ter, né? Se você recebe um ofício da conservatória por uma divergência de nome, muitas vezes a pessoa sozinha, ela não tem como resolver isso, ela não sabe como resolver isso, né? Então, nesse momento, eu acho que é importante ter uma assessoria, ter um advogado experiente que realmente entenda de processos de nacionalidade em Portugal, porque também tem muita gente que diz que entende e não entende, né? E, assim, eu sou uma felizarda porque eu recebo... graças a Deus, hoje eu tenho muito cliente que iniciou com outras empresas, alguns processos eu consegui salvar justamente por conhecer a fundo a lei de nacionalidade portuguesa, e outro já estava extremamente avançado, já era um pouco mais difícil, né? Porque também é complicado você destituir um advogado, mas tudo isso a gente já fez, né? Por isso que é importante. Uma das coisas que eu faço questão, Ricardo, eu converso com o meu cliente, e o meu cliente me acessa quando ele quiser. Se eu não puder atender, eu retorno para ele, né? Porque é necessário, né? Você conversar, você explicar, antes de você dar entrada num processo de nacionalidade, analisar todas as certidões a fundo, ver se existe alguma dificuldade. Isso, com base na experiência do dia a dia, a gente consegue olhar e identificar, olha, não, esse processo realmente, né? Agora, existem processos mais complicados, né? Sem dúvida, que a gente tem que fazer ou uma retificação, ou juntar documentos mais específicos, confirmando que aquela mãe realmente é mãe daquela pessoa, porque no ato do nascimento foi uma outra pessoa que acabou registrando ela, um terceiro. Antigamente isso acontecia bastante, Ricardo. Então, precisa analisar tudo isso. Ok, legal, legal. Outra coisa, a outra da senhora Maria Júlia Kfouri. Você acha que a pandemia está atrasando os processos que já deram a entrada há mais de um ano? Como é que está Sinceramente, eu acho que não. Não? Não,
De forma alguma, né? É assim, o que eu tenho notado, as conservatórias, elas não estão fazendo atendimento presencial. Explica o que é conservatória, doutora. Conservatória é como se fosse o cartório no Brasil, okay. É onde a gente dá entrada nos processos de nacionalidade, tá? Ok. Então, assim, no decorrer de todo esse processo que Portugal passou, que está um pouquinho mais à frente que agora o Brasil está passando, em nenhum momento eles deixaram de trabalhar, né? Então, durante a pandemia, eu, pelo menos, eu falo com base nos meus processos, eu estou admirada, porque tem saído muita cidadania, inclusive cidadania de netos, que era um processo travado, que realmente esse processo demora bastante. Então, assim, recebemos várias nacionalidades de netos. Eu acho que não está atrasando, não. Muito pelo contrário, eu acho que eles estão com... Alô? Acho que a doutora Cássia caiu aí. Vamos ver se ela volta. Mas, enfim, acho que houve alguma dificuldade na conexão. Vamos ver se ela volta. Bom, aí temos mais... Mas tem... Ah, voltou? Voltou. Voltou, tá bom. Voltou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok, deu uma caída aí, não sei se foi uma oscilação da internet. Alô, doutora? Estou te ouvindo. Tá bom. Minha mãe é portuguesa, mas se naturalizou brasileira. Posso tirar a minha cidadania? Pode sim. Ok, legal. Diferente de muitos países que quando essa naturalização ocorreu antes do nascimento da pessoa, as pessoas não têm mais acesso. Portugal não é assim, não tem problema nenhum tua mãe ter se naturalizado brasileira. Ok, ótimo. Olha, bom, doutor, é o seguinte, esse webinar, ele vai... nós vamos gravar, né? Estamos gravando pela teoria, espero que não dê nenhum bug mais, mas teoricamente nós vamos gravar. Vamos jogar também isso no nosso canal do YouTube depois, no nosso Facebook. Vamos também fazer um podcast no Spotify, porque aí o Spotify também é bom, porque você pode ouvir tranquilo na academia, fazendo uma caminhada ou no próprio trabalho, e isso ajuda bastante. Mas antes da gente terminar, eu queria saber o seguinte, como foi a mudança da Alemanha para Portugal, né? Você está na Alemanha, chegou na Alemanha para morar em 2015, agora já está 1 ano e pouquinho aqui em Portugal, pertinho de Lisboa. Como foi essa mudança? Engraçado, Ricardo. Essa mudança aconteceu muito gradativamente. Você sabe que eu faço outras cidadanias, né? Então, o que aconteceu? Portugal começou a me solicitar mais, né? Porque eu tive a situação de muitos clientes mudarem, né, para Portugal. Então, assim, quando existe a confiança, né, no seu trabalho, essa pessoa ela confia 100% em você. Falar é uma regra. E muitas vezes, quando a pessoa se muda, ela precisa de absolutamente tudo, né? Desde tirar um NIF, que seria o CPF brasileiro, sem o NIF aqui em Portugal a gente não faz nada, abrir uma conta num banco, né? Ter uma assessoria para compra de imóvel, ou um financiamento bancário, uma série. Então, o que aconteceu? Eu comecei a viajar muito para cá. Nos últimos 8 meses, eu fazia a ponte aérea Munique-Lisboa. Eu vinha no voo das 6 da manhã, porque tinha um fuso de 1 hora, chegava aqui 8 e pouquinho, iniciava meus trabalhos às 9 da manhã, finalizava assim, pegava o voo das 7, chegava 1 da manhã em Munique. E às vezes eu chegava lá, eu já tinha que voltar novamente, né? Então, assim, meus clientes, né, me trouxeram para cá, a estrutura que eu montei em Portugal para conseguir atender tudo isso, né, não só a nacionalidade, mas essas pessoas que também estavam migrando para cá. E assim, não foi uma mudança ruim, vamos combinar, né, Ricardo? Agora o que eu quero saber é o seguinte, eu sei que
você é suspeita para falar de Alemanha, né? Porque eu sei que vocês gostam. Não, a Alemanha muito. Tudo funciona, mas para o brasileiro, às vezes eu falo, eu acho que eu quero alguma coisa mais familiar, né? A Alemanha não era familiar, não era meu idioma, tinha a questão do clima, tudo funcionava, indiscutivelmente. Mas não vamos comparar essa parte. Não, tá? não. É que eu não concluí a minha pergunta. Eu sei que você é suspeita para a Alemanha, porque eu sei que vocês gostam muito, até porque tem essa questão de que lá funciona tudo, mas é o seguinte, na Alemanha não tinha esse céu aqui, né? Não, você sabe, Ricardo, eu falo, eu sou muito grata, eu sou muito grata a Portugal, tá? É um país que eu considero também a minha pátria, é um país que me recebeu de braços abertos, onde eu tenho trabalho, amigos, mais hora de sol do que qualquer outro país europeu, saúde pública de primeira qualidade, segurança, qualidade de vida altíssima, e sem contar o custo de vida, que se a gente for comparar com o Brasil, né, é extremamente mais baixo, né? Isso são fatores extremamente positivos para quem vem morar. A gente não tem uma série de gastos que a gente tem no Brasil, né? Saúde de qualidade, você tem que pagar valores altíssimos para isso, né? Sem contar IPVU, IPTU, a quantidade de impostos, né? Então, é mais barato morar em Portugal, é sim. Até na Alemanha também é mais barato, sim, né? E é uma coisa que eu falo bastante para os meus clientes. A carga tributária na Europa, ela é alta, mas a gente recebe de volta na forma de serviços de qualidade, seja na saúde, seja no transporte, né? Então, isso é extremamente importante, né? Se você paga o imposto, você paga com gosto, porque você está usufruindo disso, né? Então, isso é uma coisa também que a gente só sabe quando mora na Europa, né? E sem contar que Portugal, o idioma é o mesmo, a comida é deliciosa, então eu sou realmente suspeita para falar de Portugal. Não, eu sei que, assim, você comentou no começo da nossa entrevista aqui do webinar sobre a qualidade de vida, né? Só vai mesmo saber o que a gente está querendo dizer com qualidade de vida quem já vivenciou de alguma maneira. Quando eu era muito mais jovem, eu morei um tempo na Austrália, a Cláudia morou também na França, em Paris, agora nós já estamos aqui completando 2 anos em Portugal, em Lisboa, no final do mês de maio, agora completamos 2 anos, e essa série de webinar é justamente para comemorar esses 2 anos. Parabéns! Também, fornecendo cada vez mais informações de qualidade, né? Porque é simples eu sentar aqui, como a gente vê muito isso, né, doutora? Senta aqui, liga o YouTube e começa a falar, eu acho, eu suponho, eu acredito que sim. Aí eu lembro que quando nós assistíamos os vídeos antes da mudança, a gente ficava perdido com a falta de informação com credibilidade. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Agora, e essa crise no Brasil, hein? Como você está enxergando essa confusão toda que a gente vê na mídia aqui em Portugal todos os dias, quando acessa os portais brasileiros em plena pandemia? Imagina, hein? Pois Ricardo, é assim, né? Quando um país ele se encontra em crise, mais uma vez eu volto a falar, e é o que acontece, né? É importante você ter um plano 2. Não é que eu quero vender nacionalidade, não, tá? Mas pode chegar um ponto que você fala, olha, essa situação não é mais interessante para mim e para minha família, né? Não faz mais sentido eu estar aqui, né? Então, quem imaginou, né, que no meio de uma pandemia a gente ia ainda ter um agravante político, né, no nosso país? Ninguém imaginava isso. O Brasil realmente é um país que precisa ser estudado, né? Enquanto, por outro lado, o que eu enxergo, né? A solidariedade do povo brasileiro, ela é mais contagiosa do que qualquer vírus, né? Então, assim, nós somos patriotas, nós amamos o nosso país. Indiscutivelmente.
Oi? Indiscutivelmente, mas pode chegar uma hora que aquela situação não está mais legal para a gente. Pode ser que a gente queira realmente algo mais. Não é pecado você querer segurança, você querer qualidade de vida, você querer uma universidade, estudar numa universidade com baixos custos e com qualidade altíssima, né? Eu acho que tem uma série de coisas que aí, mais uma vez, é extremamente importante, né? Faça esse planejamento, né? A nacionalidade, ela é um investimento a longo prazo. Você não sabe se você vai usar ela num momento de crise, mas que é importante ter um plano 2, não tenha dúvida, Ricardo. Eu acho assim, e eu te falo mais, eu tenho uma série de clientes, e se um dia a gente pode até combinar de fazer um webinar com os meus clientes, né? Dizendo um pouquinho como era esse sonho, qual foi a conclusão desse sonho. Eu tenho, por exemplo, cliente que tira a cidadania portuguesa e italiana ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar por quê? Uma não basta? Basta, né? Mas a Inglaterra saiu da comunidade europeia, né? Eu que morei, por exemplo, na Alemanha, eu tenho essa possibilidade, né? Era muito melhor que eu fosse alemã lá, né? Hoje eu moro em Portugal, também tenho nacionalidade portuguesa, é muito melhor ser portuguesa, né? Embora, como alemã, eu teria os mesmos direitos, né? Então, esse investimento vai além, e realmente é um número bem expressivo de pessoas que adquirem mais do que uma nacionalidade, Ricardo. Então, se você tem esse direito que não... Assim, nós somos... O Brasil, ele é um país que, se você for analisar, ele é formado por muitos imigrantes, né? Então, conversa com a família, né? É numa crise, é num momento como esse. Eu tive uma cliente recentemente que, semana passada, o nome dela... Enfim, nem vou falar o nome dela, mas, assim, saiu a primeira coisa que ela fez, ela me ligou... Cássia, significa que agora, se acontecer alguma coisa no Brasil, eu posso ir para Portugal? Eu falei, lógico que pode, não só você, como tua família, né? Então, ela ficou aliviada. Então, é essa mensagem também que eu queria deixar, né? Não significa que você vai usar isso, né? Mas, realmente, faça esse planejamento futuro, faça esse investimento em você e na sua família, né? No mínimo, você vai estar proporcionando um direito de escolha. Hoje eu não quero mais, né? Eu quero ir para outro lugar, eu quero passar um tempo, conhecer uma outra cultura, conhecer outras pessoas, né? A gente sabe o quanto viajar, isso engrandece, né, o nosso cultural, né, o quanto a gente aprende, né, visitando outras culturas, outros países, e por que não morar um determinado tempo também em outro país? Não estou te ouvindo. Isso é uma experiência fantástica. Eu acho que é um investimento que vale a pena, porque você tem a oportunidade de realmente saber que existem coisas muito diferentes, não é? Para o bem, coisas boas, né? Eu quero dizer. Porque não basta, eu já viajei para a América, já viajei para a Europa, já viajei para a Ásia. Só que é diferente você viajar, conhecer o mundo inteiro e vivenciar as coisas no dia a dia. Inclusive, tem tantas perguntas aqui, doutora, que eu quero lançar um desafio. Inicialmente, esse webinar seria só sobre nacionalidade portuguesa, mas eu estou vendo que as pessoas têm tanto interesse em tantas outras coisas, como você mencionou aí, a questão do investimento, para obtenção do Golden Visa. O próprio Davi Bessa aqui, que está participando desde o início, já mandou várias perguntas. Como que você sente a receptividade dos portugueses em relação aos profissionais brasileiros? Não com a mão de obra menos especializada, mas o consultor, o advogado. Então, você percebe que, por trás de uma dúvida, de um interesse sobre nacionalidade, as pessoas querem saber também o que tem por trás, não é? Alguém me perguntou aqui, vou tentar achar, aqui, ó, a Isaura Arenas. Falem sobre as melhores cidades em Portugal para morar,
né? Então, assim, são temas que a gente está vendo que... Sim, eu brinco, olha, a cidade boa é aquela que você tem trabalho, né? Que você, a não ser que você não precise mais trabalhar. Aí, até essa conversa é interessante, Ricardo. Aí eu moraria no Algarve, né? Uhum. Água quentinha, uma série de vantagens, mas depende muito do que realmente a pessoa quer, né? Eu, por exemplo, moro a 27 quilômetros de Lisboa, num lugar... De Lisboa. Mas é um lugar extremamente tranquilo, onde você já tem moradias, casas, né, que fala. Então, depende muito do que a pessoa quer. A gente precisa realmente conversar. Não, e depende muito também, né, doutora? Portugal, assim, se você colocar Lisboa é uma cidade a mais cara daqui de Portugal, principalmente a questão de aluguéis, imóveis, é a mais cara. Só que depende muito também, você falou do trabalho, é onde você tem trabalho. Só que muita gente não precisa estar fisicamente também, né? E é engraçado, Ricardo, eu converso muito com meus clientes brasileiros, uma grande parte acredita que em Portugal só tem Cascais para morar. Né? Não sei se você já teve essa experiência, né? A maior parte dos brasileiros realmente estão em Cascais, mas, gente, Portugal é lindo, Portugal tem lugares maravilhosos, né? Então, eu já consegui convencer 2 que hoje são meus vizinhos, que foram, não me desmerecendo Cascais, adoro Cascais, né? Mas, assim, que vieram, né, mais para o sul e não se arrependem. Então, é legal essa assessoria para justamente você verificar o que a pessoa precisa, o que ela quer. Ela quer um lugar mais movimentado, um lugar menos movimentado. Aí é importante também, se a família tem filhos, determinar qual vai ser a escola. Aqui em Portugal a gente tem ranking de escolas públicas, então dá para a gente fazer um planejamento e morar perto das melhores escolas. Se são escolas privadas, inglesas ou britânicas, americanas, alemãs, já não tem tanta opção, então, olha... eu quero que meu filho continue na escola alemã, então essa pessoa é melhor que ela more em Lisboa ou os arredores, porque a escola alemã está ali, né? Existe também no Porto, existe no Algarve, então é importante, muito importante conversar com o cliente e ver o que ele quer, onde ele morava também, né, no Brasil. O interessante do advogado brasileiro que se tornou um advogado português, né, no nosso caso, é que a gente conhece os 2 lados, né? Então, dificilmente, os melhores advogados de nacionalidade são os portugueses. Por quê? Porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece a nossa documentação. Português nenhum vai conhecer como a gente, vai saber como tramita os cartórios no Brasil, quais são as exigências. Então, tudo isso é importante, Ricardo, assim, na minha opinião. Então, acho que por isso que eu acho que eu não tenho como me arrepender de ter vindo para Portugal, embora a Alemanha seja espetacular, mas eu estou muito feliz aqui, estou muito grata pelo meu trabalho, pelos meus clientes, que me deixam extremamente felizes, e às vezes um processo de nacionalidade muitas vezes não é rápido, né? Principalmente quando a gente começa lá atrás, e a pessoa que nos contratou é o bisneto do português, até chegar na nacionalidade dele, é um tempo que a gente passa discutindo, conversando, né? Os clientes são ansiosos, então eu procuro demonstrar, né, em que pé que está esse processo, se é possível a gente fazer alguma coisa, se não é. Mas a gratidão que eu tenho é que todos se tornam meus amigos, né? De uma forma ou de outra, termina o processo de nacionalidade, continuam me perguntando sobre Portugal, questionando, ou de outros lugares também da Europa, né, Ricardo? Não, legal, doutora. Olha, valeu o papo, infelizmente o nosso tempo acabou. Tem muitas perguntas, a gente já deixa com um desafio lançado, tem muita gente querendo saber sobre a nacionalidade italiana também. Gente que mora na Alemanha, que eu vi aqui nos comentários, querendo saber como tirar a portuguesa. Enfim, isso é muito interessante, isso significa que é um assunto pertinente, muita gente quer
obter informações com qualidade sobre isso. E vamos combinar já com outros temas. A gente, mesmo sendo aqui no Portugal Online, a gente pode falar sobre a italiana, pode falar sobre a espanhola, podemos combinar. Sim, porque a nacionalidade ela é muito ampla, Ricardo. E o importante é você ter uma nacionalidade, né? Se a pessoa tem direito à nacionalidade italiana, ok, vamos batalhar para tirar essa cidadania italiana, porque uma vez concluído esse processo, ela determina onde ela quer viver. E por que não Portugal, né? Não necessariamente, isso é muito importante. A maioria dos meus clientes acham que com a nacionalidade portuguesa só é possível morar em Portugal, e não é verdade. Amplia muito, são 27 países, sem contar que, assim, outra coisa que eu não falei, o tema sempre é muito extenso, mas você ter uma nacionalidade portuguesa ou italiana facilita também a tua vida em morar nos Estados Unidos. Eu tenho muitos clientes que me procuram na busca da cidadania italiana e a portuguesa mais nova, né? O ano passado que foi feito um acordo com os Estados Unidos, né? Você consegue muito mais facilmente, né? Morar nos Estados Unidos sendo um europeu, até em questões de investimentos. Num outro momento a gente pode conversar. Então tem muitas vantagens, Ricardo. Não, legal. Vamos combinar sim, porque já estão chegando várias perguntas diretas. Eu que agradeço e fico à disposição para responder todas elas. Tá, inclusive eu deixei aqui o contato@portugalonline.com.br. Quem quiser falar direto com a doutora Cássia, manda aí o e-mail que a gente encaminha e vamos marcar outros para marcar os 2 anos de Portugal Online aqui, da família Ribeiro em Portugal, né? Porque o Portugal Online já existe um pouquinho mais, quando nós estávamos ainda no Brasil. E eu vou fazer mais 2 webinars na semana que vem sobre imóveis. Nós vamos falar com grandes players aqui de Portugal, que são nossos parceiros. Vamos falar também com a organizadora Sandra Bertolo Fragoso, que é a organizadora do Salão Imobiliário de Portugal. Vai ser bem legal e a gente vai mandar essas informações. Doutora Cássia Schaefer, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Tempo. Tem gente mandando os parabéns. Desculpa até me estender um pouco, Ricardo, é que quando a gente realmente ama o que a gente faz e tem conhecimento, a gente quer falar mais do que é perguntado, né? Eu tenho esse problema. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu sei como é. Nós somos uma família que saiu do Brasil e viemos para cá, para Portugal. A gente sabe o quanto esse assunto demanda uma ansiedade, né, às vésperas da mudança, durante o planejamento, uma ansiedade, assim, não diria uma agonia, a palavra não é essa, mas assim, você fala, nossa, eu vou deixar minha casa aqui, meus amigos aqui, minha família aqui, os pais, os tios, os primos, e vou me mudar para um país. Então, a gente fica muito ansioso por informações, e é isso que a gente quer levar a todo mundo do Portugal Online. Com certeza. É preciso bastante coragem também. Pois é. Olha, agradeço a todo mundo que participou, Ricardo. Todo mundo que mandou mensagem. Agradeço a doutora Cássia, todo mundo mandando aqui, dando os parabéns pela entrevista, pelo conteúdo. E a gente volta com mais informações, outras agendas de entrevistas como essa. Tá legal? Boa tarde. Tá joia. Um abraço. Um abraço, pessoal. E aproveite aí o sol de Lisboa, de Portugal, que está sensacional, tá bom? Semana linda. Valeu, tchau, tchau. Tchau.